Banco Nacional do Comércio, Sociedade Anônima. Banco da Província do Rio Grande do Sul, S.A. Banco Industrial e Comercial do Sul, Sociedade Anônima. Os 3 maiores bancos privados do sul do país, agora reunidos, trazendo até você o programa 2001. Boa tarde, senhoras e senhores. Ao nosso lado aqui, o homem que pela primeira vez falou num microfone de rádio no Rio Grande do Sul, Bolivar Fontoura. A partir desse momento, os senhores e as senhoras estão convidados a ouvir o seu depoimento, que está sendo registrado em fita magnética e que será preservado para aqueles que nos ouvirem até mesmo depois de Mais um programa cultural da Rádio Guaíba para o Banco Nacional do Comércio, Sociedade Anônima, Banco da Província do Rio Grande do Sul, S.A. e Banco Industrial e Comercial do Sul, Sociedade Anônima. Os 3 maiores bancos privados do Rio Grande do Sul. A maior rede bancária do sul do país, reunindo os 3 maiores bancos privados, prestando serviços a você. Banco Nacional do Comércio, S.A. Banco da Província do Rio Grande do Sul, Sociedade Anônima. Banco Industrial e Comercial do Sul, S.A. Integrantes do Grupo Empresarial do Montepio da Família Militar. A primeira vez que alguém falou através de um microfone para o público ouvinte escasso naquela época do Rio Grande do Sul foi em 1926. Este homem se encontra aqui ao nosso lado, Bolivar Fontoura, brasileiro, branco, casado, 62 anos de idade. Não, 68. 68, colorado doente. Muito doente. Muito doente. Colorado doente. Principalmente de sexta-feira, de sábado pra cá, né? Sábado em diante. É. Mais um empate do nosso Colorado. É verdade. Senhores ouvintes, muito boa tarde. Muita gente deve estar reconhecendo nesse instante, principalmente gente da velha guarda, esta voz tão pouco microfônica. Não, apoiado. O Duque de Antena, o velho Duque de Antena, que tem a grande satisfação de voltar neste momento a falar diante do microfone. E que microfone, meus amigos? O microfone da maior estação de rádio do Brasil. É um orgulho a rádio em que eu estou falando nesse instante. Obrigado. Estou inteiramente a tuas ordens para qualquer pergunta que tu queiras fazer, Flávio. Bolivar, 1926. É verdade. 1926. Eu casara no Rio de Janeiro, fora para Belo Horizonte e no fim de 1926 viera para Porto Alegre. Fui trabalhar aqui na Prefeitura Municipal com o Dr. Fernando Martins. Dr. Fernando Martins Pereira e Souza foi o grande fundador da Rádio Sociedade Gaúcha, a alma, o espírito, a força que organizou a Rádio Sociedade Gaúcha. Eu sei que muito pouca gente sabe disso, porque os grandes feitos por homens como o Dr. Fernando Martins, todo modéstia, todo recato, o tempo escurece. Mas agora que se faz a história do rádio no Rio Grande do Sul, é preciso que fique bem claro: o fundador da Rádio Sociedade Gaúcha foi o Dr. Fernando Martins Pereira e Souza, o Roquete Pinto do rádio do Rio Grande do Sul. Bem, como secretário do Dr. Fernando Martins, eu entrei em contato com as coisas da Rádio Sociedade Gaúcha. Eu aqui batia os recibos. Naquele tempo, um recibo era
um recibo mensal custava apenas isso, R$5.000. Bem, como secretário do Dr. Fernando Martins, eu comecei a me ligar à Rádio Sociedade Gaúcha. De noite eu ia sempre com o Dr. Fernando Martins lá para a rádio, que era naquele tempo o estúdio, nos altos do Grande Hotel. Bem, quem era o técnico que estava armando a máquina da Rádio Sociedade Gaúcha era o Dr. Calbi Araújo, era o técnico. Quem trabalhava muito era o Dr. Portela, conhecidíssimo Dr. Portela, que depois, de pronta a Rádio Sociedade Gaúcha, ficou o técnico. Ora, eu me lembro como se fosse hoje, passava muito da meia-noite, eu estava com a minha mulher, ainda já grávida, trabalhando, tirando uns recibos, e o doutor Calbi conseguiu colocar no ar naquele instante as máquinas da Rádio Sociedade Gaúcha. Estava batendo máquina, fazendo o estúdio, porque naquela época era tudo de pano, o doutor Gabriel Portela. Máquina de costura? Máquina de costura. O doutor Calbi chegou e disse: Portela, está no ar a Rádio Sociedade Gaúcha. A máquina está no ar. E o Portela, que falava muito mal, ele atrapalhava todo e as palavras eram atropeladas. Ele disse: Bolivar, vai ao microfone. E então o doutor Calbi Araújo me disse: olha, Bolivar, diz o seguinte, aqui está falando PQG, Rádio Sociedade Gaúcha, em caráter experimental. Solicitamos a todos os ouvintes que façam a fineza de escrever para os altos do Grande Hotel na Rua da Praia, dizendo como estão ouvindo a nossa transmissão experimental que se inicia nesse instante. Isso eu fiz até quase 6 horas da manhã. Quer repetir mais uma vez? Repetir o quê? Faz de conta que estamos em 1926. Faz de conta que estamos em 1926. Como era o microfone? O microfone era muito diferente desse. Agora, a música, o que era muito interessante era o seguinte: a música era uma vitrola tocada a manivela. Então, nos intervalos, eu colocava o microfone de frente ao alto-falante da vitrola? Da vitrola. E nos intervalos eu fazia o seguinte apelo: alô, alô, senhores ouvintes, aqui está falando PQG, Rádio Sociedade Gaúcha. Solicitamos empenhadamente a todos aqueles que estão ouvindo as nossas transmissões que façam o grande favor de escrever para a Rádio Sociedade Gaúcha dizendo como estão ouvindo as nossas transmissões. Hoje é a primeira noite que ela está no ar. Envie-nos por obséquio lá para os altos do Grande Hotel na Rua da Praia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E aí? E aí começaram a chover as cartas. E aí que eu comecei a ter trabalho, porque o doutor Fernando Martins descarregava aquilo tudo em cima de mim. Mas era um trabalho que a gente fazia com uma satisfação enorme, porque naquela época tudo era absolutamente idealismo, como durante muitos e muitos anos. Tu sabe que eu comecei a trabalhar na Rádio Gaúcha mais ou menos em 1936, como fazendo Rádio Voz. Aliás, foi o início da Rádio Voz, porque até então era só música, absolutamente música. E eu então comecei a fazer um programa que era intitulado Campanha da Boa Vontade. Nessa época, já era diretor da Rádio Sociedade Gaúcha um velho amigo, o doutor Paulo Franco dos Reis. O doutor Paulo Franco dos Reis foi o grande organizador da Rádio Sociedade Gaúcha. A rádio deve extraordinariamente ao doutor Paulo Franco dos Reis, sabe, Flávio? Ele, juntamente com o doutor Luiz Corcione, eles todas as noites estavam lá na Rádio Sociedade Gaúcha. Eles é que fizeram a mudança da rádio, que era apenas uma sociedade, passaram para uma sociedade comercial. E dali em diante que ela tomou um impulso extraordinário. Quer dizer que a primeira etapa nós devemos o rádio no Rio Grande do Sul ao doutor Fernando Martins.
E em segundo lugar, ao Dr. Paulo Franco dos Reis, falecido, como disse, semana passada, juntamente com o Dr. Luiz Corcione, que ainda vive. Tá. Mas, Bolivar, quando é que você começou a fazer rádio em caráter profissional? Nunca fiz rádio em caráter profissional, nunca. Eu trabalhei na Rádio Gaúcha de 1936 a 41, mais ou menos, mas nunca recebi um centavo. Eu fazia por amor, gostava daquilo. Primeiro foi esse Clube da Boa Vontade, como é que era? O Clube da Boa Vontade era um programa de humorismo. Eu fazia uns pequenos esquetes, juntamente com mais dois amigos. Um fazia o turco e o outro fazia o italiano. O Dariani fazia o italiano, esse que é próximo do Internacional. Ele fazia o italiano. E o outro, que foi, o nome dele agora não era de descendência síria, e ele fazia o turco. Ele é um médico ilustre. De momento eu não me lembro o nome dele. Ele foi diretor do hospital do pronto-socorro. Não me lembro, não me recordo. Sabe que nessa idade, com quase 70 anos, a memória fica muito frágil e muita coisa desaparece, né? Você já era o Duque de Antena, então? Pois é, aí eu entrei como pseudônimo de Duque de Antena. Eu não apenas fazia a campanha da Boa Vontade, como escrevia também no Diário de Notícias, que havia uma página dedicada ao rádio, e eu então escrevia com o pseudônimo de Duque de Antena. E no rádio, como era esse seu programa humorístico? Era um programa humorístico. Mais tarde, eu fui modificando o programa. Eu fiz então Rapsódia, era o nome, em retalhos. Aí já tinha mais molho. Depois eu passei a fazer um programa que teve um sucesso extraordinário. Era Recordar é Viver. É um programa com músicas do passado. Muita gente ia lá tocar, ia lá cantar. E eu nunca me esqueço, eu tinha a mãe, a avó da minha esposa, tinha 100 anos. Então eu a levei ao microfone e ela contou coisas do tempo de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, coisas do Rio de Janeiro. Foi um sucesso enorme, sabe? Mas a popularidade que eu apanhei foi uma coisa maluca, porque até então ninguém, só o Piratini, juntamente comigo, começou a fazer a Hora do Bicho. Éramos só nós dois, Rádio Voz não existia no Rio Grande do Sul. Depois então que vieram outros programas, o Serão da Dona Generosa, aqueles outros programas que vieram. De maneira que em toda a parte que eu ia, era uma coisa impressionante, sabe? E até hoje, esses dias, eu fui fazer um exame de sangue e levei um cartão e diz uma senhora que estava lá, Bolivar Fontoura, o senhor não é o Duque de Antena? Isso passado quantos e quantos anos, né? De vez em quando vem me falar, para tu ver a popularidade que eu tive naquela época, né? Uma coisa absolutamente circunstancial. Quantos anos você ocupou o microfone como Duque de Antena? Quase 5 anos. No fim, nos últimos 2 anos, a Rádio Gaúcha não me pagava em dinheiro, mas me dava um crédito em anúncio para Escola Remington. Você era o proprietário da Escola Remington? Da Escola Remington. Só, mas dinheiro nunca recebi. Quando quando a Gaúcha, a Caldas Júnior comprou as ações, o Dr. Breno Caldas me chamou e me disse, olha, nós vamos fazer uma mudança aqui e nós estamos indenizando a todos os funcionários. Eu digo, mas a mim eu não quero indenização. E não quis indenização, não me achava que não tinha direito à indenização. Isso foi em 1937. Não, foi mais. Foi muito mais. Isso deve ter em 40 por aí, 41 por aí. Que a Caldas Júnior, aliás, teve pouco tempo, depois passou as ações para frente, né? Exatamente. Muito bem. E aí você abandonou o rádio depois disso, desses 5 anos? Aí abandonei completamente o rádio. Fiz 2 tentativas, mas nunca consegui entrar. Não sei, não me deram chance e eu também não fui muito persistente. Mas no ano da fundação da Rádio Guaíba, você voltou a fazer um sucesso enorme. Não sei se os ouvintes estão lembrados, devem estar seguramente, de um programa que nós realizamos aqui, se chamava De Asas à Sua Inteligência. E um dos primeiros e mais brilhantes candidatos foi o nosso Duque de Antena, Bolivar Fontoura, respondendo sobre Machado de Assis. Realmente, foi isso mesmo. E infelizmente não consegui transpor a quinta
A quinta etapa. Você é um apaixonado por Machado de Assis? Cada vez. Agora mesmo eu estava falando com o Flávio. Eu estou relendo novamente, eu acho que pela 20ª vez, o Quincas Borba. O grande Quincas Borba. Amigos ouvintes, eu estou imensamente satisfeito em voltar ao microfone, já no fim da minha vida. É um prazer enorme, principalmente nesta rádio, que é um rádio padrão de dignidade, enfim, é uma rádio que eu sempre escuto. Estou sempre na escuta dessa rádio, principalmente na parte relativa a esporte. Eu sou um colorado doente e, como tal, estou sempre ligado ao esporte e ouço sempre, mas ouço mesmo sempre através da Rádio Guaíba, onde despontam cronistas como Lauro Quadros, inteligente, pitoresco e mais meio quilo de farofa. Mas posso dizer que tenho uma saudade imensa do microfone, daquela época em que eu era moço, daquela época em que se fazia rádio apenas por idealismo. E recordo nesse momento Nilo Ruschel, o grande Nilo Ruschel, aquela inteligência devotada integralmente ao rádio durante tantos e tantos anos. Recordo aqui o repórter o conhecidíssimo repórter o Rui Figueira, que marcou época no rádio no Rio Grande do Sul. Recordo Ivan Castro, com aquela linda voz. O Ivan Castro, me recordo como se fosse hoje. A Rádio Gaúcha era lá de frente à caixa d'água. E apareceu aquele menino, magrinho, dizendo que queria fazer um teste. O Nilo fez e ele cantou com uma voz primorosa e foi logo contratado para a Rádio Gaúcha. Recordo que como discotecário estava o Braga, o meu fraternal amigo Braga Gastal. Quanta coisa a gente tem para recordar que no momento não vem à mente. É isso, meu caro Flávio. Bolivar, agora, já que você foi tão camarada, vindo aqui, embora um pouco enfermo, ele fica doente quando o Internacional perde. É verdade. E sei que você também é doente por Machado de Assis. Eu lhe ofereço os minutos finais desse programa para você falar sobre o mestre Machado. Você já fez um apelo uma vez no sentido de que a juventude lesse Machado de Assis? Exatamente. Machado de Assis, meus amigos, é um grande desconhecido ainda no Brasil, infelizmente. E isso por quê? Porque o nosso povo ainda está num estágio quase que primário do ponto de vista intelectual. Se Machado de Assis tivesse escrito na língua inglesa, era o maior escritor, o maior prosador do mundo, indiscutivelmente. Muito maior do que todos esses grandes que pontificam na história da literatura universal. Mas, pouco a pouco, o Brasil vai somando conhecimentos. Hoje, já nos cursos secundários e ginasiais, já se recomenda Machado de Assis. Eu tenho uma sobrinha que mora comigo, que chegou para mim e disse: tio, o senhor tem alguma coisa aí sobre Machado de Assis? Que me recomendaram uma pesquisa. A satisfação minha foi dupla. Primeiro, de saber que já está fazendo isso com Machado de Assis, e depois de poder franquear a minha biblioteca machadiana à minha querida sobrinha. De maneira que futuramente que Machado de Assis vai ser compreendido e realmente avaliado. Hoje em dia, até hoje em dia, se fala muito no divino Essa, porque realmente na época em que Machado de Assis escrevia, e algum tempo depois, quem pontificava era o grande Essa, o extraordinário Essa de Queiroz, a quem eu tenho uma grande admiração. Essa de Queiroz, que é justamente o oposto de Machado de Assis. Coisa interessante. Machado é todo síntese, Machado é todo modéstia, Machado é também um humorista, mas um humorista amargo,
um humorista sofrido. Machado de Assis, o Eça de Queiroz é tudo o contrário. É não tem nada de síntese, ao contrário. Ele usa nos seus romances uma piracotécnica, uns fogos de artifícios de palavras maravilhoso, mas que hoje não tem mais vez. Machado continua atual, porque Machado é absolutamente síntese, e nós vivemos numa época da síntese. Por isso o Machado é ainda o grande escritor do futuro, que o Brasil vai reconhecer e vai dar a ele o grande mérito que ele realmente tem. Muito obrigado, Bolivar Fontoura. O seu depoimento sobre o rádio e sobre Machado de Assis, com muito prazer, será por nós preservado, para que seja lembrado até mesmo depois de Mais um programa cultural da Rádio Guaíba para o Banco Nacional do Comércio Sociedade Anônima, Banco da Província do Rio Grande do Sul, S.A., e Banco Industrial e Comercial do Sul, Sociedade Anônima, os 3 maiores bancos privados do Rio Grande do Sul. Você agora pode contar com os serviços da maior rede bancária do sul do país. 3 bancos trabalhando juntos para você: Banco Nacional do Comércio S.A., Banco da Província do Rio Grande do Sul, Sociedade Anônima, e Banco Industrial e Comercial do Sul S.A., integrantes do grupo empresarial Montepio da Família Militar.